Marcos 8:1. Amém? Com misericórdia. Marcos 8:1. Uma palavra que nós já conhecemos, né? A segunda multiplicação dos pães e peixes. Amém? Amém. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e os deu aos seus discípulos, para que o pusesse diante deles. E puseram-nos diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também nos pusessem diante, e comeram e saciaram-se. E dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. Pai amado, Pai querido, graças te dou, Senhor, nesta hora. Aqui estamos, Senhor, para ouvir a sua palavra. Que ela venha, Senhor, multiplicar em nossos corações, nas nossas ações, em tudo que nós possamos fazer, Pai. A partir de hoje em diante, em tudo que fizermos, Pai. Que a sua palavra esteja conosco em obediência, Pai, em espírito e verdade. Que a sua igreja venha receber cada palavra, Pai, que eu diminua e que tu cresça, que o Senhor fale com a sua igreja, com cada um de nós, o que o Senhor quer revelar e quer nos chamar a atenção, nos exortar, para que possamos estar alinhados, caminhando em direção à tua glória, à vida eterna. Amém? Podemos nos sentar. Conhecemos bem essa palavra, a segunda multiplicação dos peixes. Quando o Senhor falou para mim sobre peixes, eu até fui na primeira multiplicação, estava ali meditando já na palavra, quando o Senhor me direcionou. Ele não é na primeira multiplicação. Eu falei: não, Senhor, mas não é a primeira, vocês já sabem, vocês já contemplam. O problema é que, mesmo eu já tendo dado a multiplicação, a primeira multiplicação dos peixes e dos pães, a igreja ainda continua multiplicando o que é contrário à minha palavra, duvidando do poder da igreja. Ao invés da igreja multiplicar aquilo que eu tenho dado, ela está multiplicando o contrário, assim juntamente com o mundo. Porque a pergunta é: o que você, como cristão, tem multiplicado na sua vida? E é o que está ao redor. O irmão falou aqui sobre o mundo, que o mundo está multiplicando raiva. Você vê que cada vez mais é até perigoso a gente sair, a gente está na rua, qualquer coisa, as pessoas estão violentas, as pessoas estão atacando uma outra. Eu não sei com quem eu falei, se foi com o Alan ou com a Luciana, sobre a pessoa fechou, ou só coisa, saíram e bateram na senhora, a esposa, violência gratuita, por nada. E quando você vai buscar algumas coisas, você vai ver que são pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus. Você vê que cristãos estão perdendo a paciência, cristãos estão aí, muitos cometendo erros, um atrás do outro. E o Senhor vem mostrar aqui nessa palavra que Ele tem multiplicado tudo na igreja. Ele multiplica cada amanhecer o amor, a misericórdia, o respirar. Como a irmã louvou, vamos dar graças. E muitas das vezes a gente não tem nem dado graças ao Senhor. Vimos aqui que Ele começa: naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus
chamou assim os seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Já há 3 dias estão comigo e não tenho o que comer. O que o Senhor chamou a minha atenção? A igreja está há quanto tempo comigo? Cada um tem 20, 30, 10, 1 ano, 2 anos. Será que ainda não tenho o que comer? Será que eu ainda não consigo multiplicar? Porque o Senhor me mostrou que quando eu estava lá na primeira multiplicação, Ele falou que já são os testemunhos. São milagres. Essa multiplicação, quando Ele foi naquela cruz, quando nós dissemos sim para Jesus, a vida de Cristo começou a se multiplicar em cada um de nós, pela sua palavra, pelo seu sangue derramado na vida. Como essa multiplicação? Quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós fazemos a vontade. Isso começou a multiplicação. Mas mesmo assim, Jesus vem aqui e fala, tenho compaixão da multidão. Olha o que Ele está falando para nós hoje, igreja. Eu ainda tenho compaixão do meu povo, da minha igreja. Eu tenho compaixão de cada um de vocês que ainda necessitam se alimentar mais da minha palavra, necessitam se alimentar mais da minha verdade. Eu ainda tenho compaixão de vocês, igreja. E Ele fala, e se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Depois eu vou voltar nessa parte aqui, mas eu tenho que seguir. E os seus discípulos responderam: de onde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui no deserto? Olha bem isso. De onde poderá satisfazê-lo de pão aqui no deserto? Uma multidão. Aqui está falando que tem uma multidão. Como vai satisfazer? Só que Jesus me chamou a atenção, por isso que Ele me levou para a segunda multiplicação. Como é que nós perguntamos a Cristo como Ele vai fazer, como vai alimentar, se Ele já fez a primeira multiplicação? A dúvida no nosso coração, a incredulidade, o esquecimento da igreja, porque a igreja ela não está se alimentando corretamente, e muitos estão caindo, como aqui o Senhor fala, que tem compaixão, estão desfalecendo pelo meio do caminho. O problema não é cair aqui, igreja, e se levantar. O problema é cair e ficar sem se alimentar, largar o pão que é a vida, que é Jesus, e morrer no deserto. Mas o Senhor diz que Ele tem compaixão da igreja. Por isso Ele trouxe essa palavra hoje para cada um de nós. E eu falei assim, meu Deus, Ele é a igreja, não tem o que comer. Aí Ele pergunta para você hoje. Pergunta e respondeu, de onde poderá alguém satisfazê-los de pão? E o Senhor fala, como um louvor da palavra, a minha graça, ela te basta. Muitas das vezes nós queremos nos satisfazer com as coisas que o irmão falou sobre a terra, domingo. Porque muitas das vezes a gente está tão agarrado à terra que a gente precisa se afastar. Muitas das vezes estamos nos satisfazendo com as coisas daqui, sendo que Cristo está o tempo todo com cada um de nós, mas não conseguimos nos satisfazer com o que Cristo nos dá. Precisamos pegar ali, pegar acolá, pegar de qualquer outra porcaria, qualquer outra pessoa, qualquer outra coisa, mas não pegamos o alimento que vem, a multiplicação, que é o amor de Cristo em nós. É essa multiplicação que o Senhor quer hoje para a igreja. Não é multiplicação de bens, porque isso você trabalha, foi falado aqui. E eu falei assim, meu Deus. E aí nós respondemos, quem vai fazer? Precisa um irmão ali. Quem vai fazer aquilo? Multiplica a igreja, porque eu já dei a primeira multiplicação. Vamos rapidinho, precisa ir não, igreja. Eu vou aqui em João. João 6. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguia, porque viu os sinais que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. E
Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para este comerem? Mas dizia isto para que experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Aí em Mateus 14, também fala da primeira multiplicação, porque ela está nos 4 evangelhos. E aí chamou minha atenção. E Jesus, ouvindo isso, Mateus 14, 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali no barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Novamente o Senhor com íntima compaixão. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. E Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dá-lhe voz de comer. Não é certo que eu despede, dá-lhe voz de comer. E aqui Jesus, então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Eles acabaram de ver Jesus curando, libertando, e mesmo assim perguntando para Jesus. Isso é a primeira. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-lhes aqui. E tendo mandado a multidão a sentar-se sobre a erva, tomou os 5 pães, os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, abençoou e partindo os pães, deu aos seus discípulos e os discípulos à multidão. E comeram, e saciaram, e levantaram 2 pedaços que sobejaram, 12 cestos. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Olha bem, essa é a primeira multiplicação. Então o Senhor falou assim: não, você entendeu, eu quero falar na multiplicação, mas vocês já receberam essa. Vocês estão recebendo a cada palavra, a cada pregação. Vocês recebem, vocês já receberam a primeira multiplicação. Porque quando ele foi na cruz, ele multiplicou vida para cada um de nós, porque estávamos mortos. Mas agora, quando ele me mostra que para a segunda multiplicação, ele fala da dúvida, porque em João 6, Felipe fala: onde compraremos? Na primeira. Mas Jesus, ele já sabia o que vai fazer. Assim como na primeira multiplicação ele já sabia, ele também sabia na segunda. E é por isso que ele vem aqui hoje, porque ele já sabe o que está no meu, no seu coração. Ele sabe aquilo que está faltando a cada um de nós multiplicarmos, continuar multiplicando. Porque hoje eu recebo quantos milagres, quantas bênçãos nós temos falado aqui. Mas o Senhor fala que ainda está faltando a igreja multiplicar a palavra dele. E ele continua. E os seus discípulos responderam: de onde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui no deserto? Você pode satisfazer o seu irmão. Você pode satisfazer aquela pessoa que você vê que necessita da palavra e muitas vezes você não fala. Sabe por quê? Porque ao invés de multiplicar aquilo que você recebeu do Senhor, você entrega raiva. Muitas das vezes você entrega desprezo. E muitas das vezes é isso que nós temos multiplicado como cristão, ao invés de multiplicar a vida. Assim como ele fala aqui, e diz: quantos pães tende? E disseram-lhe 7. Quantas bênçãos do Senhor vocês têm? Quantos frutos do Espírito você tem hoje, igreja? Quantos frutos do Espírito são? Porque aqui ele pergunta quantos peixes, mas quantos frutos? Será que você tem frutos do amor do Senhor para multiplicar? Será que você tem frutos de perdão para multiplicar hoje, igreja? Porque o Senhor diz aqui que ele está se compadecendo da igreja. Ele tem, porque ele não quer que nenhum de nós estejamos em jejum. E não parece que já experimentamos a primeira multiplicação, porque continuamos em jejum, muitas das vezes na palavra, na verdade, nos omitimos, multiplicamos a mentira na nossa mente, a mentira no nosso coração, falamos daquilo
igreja tem estado assim, como o mundo, multiplicando a raiva. E ele perguntou: e quantos pães tem? Disseram 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os sete pães, e tendo dado graça, partiu-os e deu aos seus discípulos, para que os pusesse diante dele, e puseram-nos diante da multidão. Hoje, igreja, se tivesse uma multidão aqui, o que você iria partir? O que você iria partir? Qual é o peixe que está na sua mão? Qual é o pão que está na sua mão para que você multiplique? Muitas das vezes oramos para pedir a multiplicação, porque é uma palavra maravilhosa. Falei: oh glória, uma palavra de prosperidade. Hoje é só bênção, porque o Senhor vai multiplicar a nossa saúde. Não oramos para isso, igreja? Multiplica a nossa saúde, multiplica as nossas finanças, multiplica isso, multiplica aquilo. Mas muitas das vezes esquecemos de pedir a multiplicação para que tenhamos fé. Multiplica, Senhor, a nossa misericórdia. Multiplica, Senhor, o perdão em nossos corações. Multiplica, Senhor, a bondade. Multiplica, Senhor, a vontade de estar perto de Ti. Porque muitas das vezes, como o Senhor fala aqui, muitos têm compaixão da multidão, porque há 3 dias já estão comigo e não têm o que comer. E se deixarem em jejum, vão para casa, desfalecerá no caminho, porque alguns vieram de longe. Nem de longe nós viemos. E muitas das vezes não temos a paciência de multiplicar 2 horinhas, 3 horinhas diante do Pai. Nem de longe viemos, irmão, posso nem falar. Irmã Isabel, então, é do lado. Mas sabe o que o Senhor nos chama a atenção? Porque quando Ele pergunta, o discípulo fala: da onde vamos tirar? Sabe o que muitas das vezes a igreja está multiplicando? Desculpas. O que mais a igreja tem feito é multiplicar desculpas. Desculpas para não estudar, desculpa para não buscar, desculpa para não aprender, desculpa para não exercer aquilo que o Senhor já multiplicou na sua vida, que é paz, que é amor, que é a fé, fidelidade com o Senhor. Mas não multiplicamos desculpa, porque não dá, porque não pode. Quem vai conseguir? Quem vai conseguir fazer? Muitas das vezes são as suas ações que vai fazer que o outro olhe para você e veja: olha, ali Deus multiplicou, hein? Era daquele jeito, multiplicou a virtude, multiplicou a sabedoria. Era uma pessoa que vivia se escandalizando, uma pessoa que vivia discutindo, multiplicou a paciência. Falei: meu Deus, multiplique o sorriso, a alegria de estar com Cristo. Muitas das vezes não temos a alegria no coração, mas queremos multiplicar as horas que estamos na frente, como foi falado. Igual Pedro lavando a rede, muitas vezes multiplicamos horas na frente da TV, horas passeando. Não temos preguiça, mas multiplicamos a preguiça para estar diante do Senhor. Multiplicamos a preguiça para orar. Multiplicamos a preguiça para adorar. Isso que estamos multiplicando, igreja. O Senhor falou assim: o Senhor já, antes dele me dar toda essa revelação, eu falei: todo mundo já conhece a palavra. Conhece? Se conhecesse, não estaria precisando falar. Porque estão multiplicando. Aleluia. Estão multiplicando o não ouvir. Estão multiplicando a ignorância. Estão multiplicando, não estou nem aí. É o que a gente está multiplicando. Por isso que eu preciso falar. E eu falei assim: meu Deus, igreja, eu estava estudando os 3 evangelhos, a primeira multiplicação. O Senhor falou: você vai para a segunda. A igreja multiplica incredulidade. E ele continua aqui, Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusesse diante. Comer e saciaram-se. E dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e os despediu. O que o Senhor vem trazer para cada um de nós sobre essa multiplicação? Ele muitas das vezes temos ousadia para falar mal, para questionar, para julgar
julgar, multiplicamos nosso julgamento. E eu confesso, irmão, eu mesma, muitas das vezes é tão rápido a nossa mente, que você já olha, você já julgou, você já condenou. Por que a gente não pede, Senhor, multiplica a minha obediência? Multiplica, Senhor, a vontade de estar na sua presença. Multiplica em mim o pensamento do alto. Mas não, temos uma facilidade para multiplicar tudo que é ruim. Queremos multiplicar bênçãos materiais. Eu consigo aquilo, minha casa tem que estar pronta daquele jeito. Senhor, coloque em tuas mãos, se eu permitir, eu vou fazer essa viagem, né? Senhor, se o Senhor permitir, eu vou naquele lugar. Mas o Senhor falou, eu não vejo. Senhor, multiplica para que quando eu sair, a sua palavra esteja na minha boca. Multiplica, Senhor, onde eu estiver, que eu leve a tua paz, Senhor, a multiplicação da sua paz. Multiplica, Senhor, no meu trabalho, não só para que eu ganhe um aumento, uma promoção, mas multiplica o tanto de pessoas que eu possa alcançar através do seu amor, o amor que o Senhor colocou em mim, a vida que o Senhor deu naquela cruz. Multiplica, Senhor. Glória a Deus. Oh, aleluia. Multiplique em mim a vontade de querer estar, a ousadia. Mas eu sou assim, ó. Eu tenho poder, eu peço poder do Senhor. Porque como igreja, se eu vi a primeira multiplicação dos peixes, eu agora duvido como ele é. Quem vai saciar? Jesus. Através de você. Você pode saciar, você pode multiplicar. Então pede a multiplicação do poder. Peça a Jesus para multiplicar a sua vida em misericórdia, em compaixão. E muitas das vezes a gente não entende isso. Multiplicamos muitas das vezes somente a desculpa. Assim como fala aqui os discípulos. Como? E os discípulos responderam no 4. Como? De onde poderá alguém satisfazê-lo? A gente está se satisfazendo com muito pouco, igreja. Nós estamos nos satisfazendo com lixo. Porque realmente essa pergunta aqui, quem vai satisfazê-lo? Por que a gente continua ainda buscando multiplicação aqui da carne? Porque ela não vai satisfazer. Agora, quando a igreja buscar a multiplicação que vem de Cristo, vai se saciar, porque é uma fonte que não seca, é a água da vida. É essa multiplicação, a água, é o pão da vida, é o peixe. Não peixe para carne, não pão para carne, mas para o nosso espírito. Multiplica. Multiplicamos a murmuração, o reclamar. Temos coragem para fazer tantas coisas, mas não conseguimos, não temos coragem para bater numa porta e falar: Jesus te ama, Jesus quer salvar a sua vida. Por quê? Não conseguimos multiplicar a verdade. Peça, em vez de orar para multiplicar suas finanças, multiplicar aquilo que você quer, o que você almeja, por que nós não oramos para multiplicar as vidas que nós podemos salvar pela palavra de Deus? Mas multiplicamos só o que não convém, só o que não agrada ao Senhor. Você está em jejum, igreja, e o Senhor diz aqui hoje que Ele não vai te deixar sair em jejum, porque Ele tem um alimento para você, e cada vez que você comer desse alimento, a cada levantar, você vai estar multiplicando. Quando eu levanto, que eu me alimento dessa palavra, que eu dobro o meu joelho, não só para o meu dia ser bom, não só para o da minha família, mas multiplicar a misericórdia, porque o mundo está aí se destruindo. Mas temos que nos levantar como igreja, multiplicados como igreja, orando para não desfalecer. Estamos caindo muitas das vezes, julgamos uns aos outros, nos enfezamos uns com os outros, somos invejosos. O Senhor falou que a igreja tem multiplicado, mas hoje o Senhor diz: eu tenho compaixão de ti, Cristo.
Então Ele hoje vem multiplicar. Ele não vai te deixar em jejum para que nenhum de nós caiamos no meio do caminho. Porque Ele diz que vai multiplicar. E Ele multiplica a cada manhã, a cada levantar. Essa palavra se renova. Então como eu vou conseguir multiplicar essa vida em mim? Buscando, orando que Ele multiplique os frutos do Espírito Santo dentro do meu coração, me limpando. Multiplica a limpeza do Teu Espírito na minha vida, Senhor. Não importa o que estão fazendo comigo, não importa o que está acontecendo. Não, eu não quero revanche, eu não quero vingança, eu não quero maldição, eu não quero palavra contrária. A minha boca é bênção. Multiplica as Suas bênçãos através do Teu Espírito, através da minha vida, através das minhas ações. Que o Senhor venha multiplicar a minha vigilância, para que eu não caia em condenação, não caia pelo caminho. Não me deixe ficar em jejum. Muitas das vezes queremos ficar em jejum para emagrecer. E muitas vezes não adianta, eu falo por mim. Mas de Jesus você não precisa ter medo. Você pode comer essa palavra que ela não vai te engordar. Pelo contrário, se você ficar em jejum dela, você vai morrer. É queimado no inferno, igreja. Não fique em jejum desse alimento, dessa multiplicação. Peça a Deus. Ele fala aqui hoje, e ele perguntou: quantos pães tens? Quantos? O que você tem hoje para multiplicar no seu coração? É a bondade? Então multiplica ela para que os outros frutos venham. É a misericórdia? Multiplica, Senhor, para que os outros frutos venham. É a facilidade de perdoar? Multiplica, Senhor. Ele diz aqui, tomando os seus 7 pães e tendo dado graça, partiu e deu aos seus discípulos. E aí no 7 tinham também uns poucos peixinhos. Olha, igreja, não precisa nem de muito. Quando você tem um pouco com Jesus, ele se torna muito. Porque a força de vontade multiplica a minha força de vontade. Se hoje eu só tenho facilidade para falar do seu amor, mas tenho dificuldade ali, Senhor, multiplica isso em mim. Multiplica. Dobre mais o joelho, multiplica a vontade de orar. Para ela não dormir de joelho, né, irmão? Amanhã é dia de oração. Quando não é eu, para não dormir durante a oração, como o irmão falou, a gente vai ler a palavra, vem no sono. Vem a vontade de dormir, mas quando estamos fazendo outra coisa, não temos nenhum problema. Então hoje Jesus vem aqui dizer que Ele tem compaixão da igreja. Ele tem compaixão da multidão. Eu tenho compaixão de você, igreja. Então hoje eu não te deixo em jejum. Hoje que Jesus fala que está multiplicando em cada um de nós a vontade de estar na presença dEle. Ele está multiplicando a sua fé, pedindo do alto, multiplica a nossa sabedoria. Ele multiplica a verdade em nós, a libertação. Oh, aleluia. Ele multiplica, igreja. Não caiamos pelo caminho desfalecido. Não fique em jejum dessa palavra, igreja. Essa palavra é vida. Ela vai multiplicar, ela multiplica em cada um de nós. Peça a multiplicação do arrependimento. Porque quando eu me arrependo verdadeiramente, eu não faço mais. Peça a multiplicação da obediência. Que toda vez que eu for fazer algo errado, Senhor, multiplica a obediência. É obediência. O erro é não. Multiplica o meu sim, sim e o meu não, não. Porque a igreja está falhando. A igreja está sendo meia verdade, meias palavras. Ela quer ficar lá e cai, não tem como ser multiplicado por Jesus Cristo no mundo. Porque o mundo multiplica iniquidade, pecado, mas Cristo multiplica vida e ressurreição. Então receba, igreja, essa palavra de multiplicação de vida, de amor, de misericórdia, porque é essa palavra que o Senhor dá. Ele diz: vocês não vão cair pelo caminho, porque eu vou multiplicar a vida em vocês. Aleluia! Aleluia! Fica com essa palavra, igreja. Essa é a multiplicação que o Senhor quer para nossas vidas hoje. Amém? Palmas para Jesus. Glória a Deus.